maravilhoso, que é poderoso. Boa noite. Pode sentar, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui juntamente com vocês. Hoje nós vamos meditar numa palavra muito boa em Deuteronômio, lá no capítulo 11. A tradução que eu vou ler para você aqui é um pouco diferente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, na sua tradução. Se você acompanha pelo celular, você consegue mudar a tradução pelo celular. A tradução que eu vou usar aqui é a Nova Bíblia Viva, é a NBV. Aí você pode abrindo aí em Deuteronômio, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 28. Nós vamos estudar com atenção, que você preste toda a atenção àquilo que Deus vai falar e coloque em prática, porque não adianta apenas ouvir e não praticar aquilo que Deus fala conosco através da palavra. É necessário colocar em prática para que possamos viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Eu aconselho até mesmo você a ler o livro de Deuteronômio, porque esse livro ele retrata sobre a obediência e a desobediência do povo. E você vai ver ali que muitas vezes o Moisés ele chama a atenção do povo, pelo povo ser rebelde, teimoso, e andar sempre num caminho que não agradava a Deus, em práticas que provocava a ira de Deus, que deixava Deus irado com eles. Uma das razões do povo não ter entrado na terra prometida foi por causa da desobediência, foi por causa da rebeldia. Deus se agrada da obediência. Samuel, quando foi repreender o Saul, ele falou para o Saul o seguinte: Deus tem tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Aí ele deu uma lição. Ele disse assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus ele se agrada das pessoas que obedecem a Ele, que obedecem à palavra dele. Você vai ver o quanto a pessoa que obedece aos mandamentos do Senhor é abençoada. Então coloca para mim aqui, por favor, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8, na Nova Bíblia Viva. Se você quiser acompanhar junto comigo, você pode acompanhar pelo telão, ou você pode também acompanhar, se você quiser, pela sua Bíblia. É a outra tradução, estou citando aqui, Nova Bíblia Viva, NBV. Muda aí a tradução, por favor. Deuteronômio 11, versículo 8. Vamos ver se eles mudam. Vamos lá então. Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje eu estou transmitindo a vocês. Todos os mandamentos. Nós não podemos ser seletivos com a palavra de Deus. O que é ser seletivo? Tem pessoas que dizem: isso daqui eu vou obedecer, eu concordo. Isso daqui eu já não concordo, não vou fazer assim não. Não, a palavra tem que ser obedecida, você concordando ou não concordando. Os mandamentos é para serem obedecidos. É igual quando os pais mandavam algo, ainda que você não se agradasse daquilo, você tem juízo, você devia respeitar aos seus pais, e você, por obediência e honra, fazia o quê? Obedecia, querendo ou não. Então é o que nós temos que fazer. Nós temos que obedecer aquilo que Deus fala. Tem pessoas que dizem: eu concordo com isso daqui, mas com isso daqui eu não concordo. Por exemplo, a gente não concorda com os mandamentos sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas, não concorda sobre o assunto de perdoar a pessoa que ofendeu. Eu já vi gente dizendo que não é Deus para perdoar. Gente rancorosa, que se você pisar na bola com ela, já era. A pessoa não quer mais saber nem de olhar para a sua cara. Ainda que você chegue, peça perdão, olha, eu errei, a pessoa não quer mais saber de você, acabou. Ela quer ver, como diz um ditado aí fora, o diabo na frente dela, mas não quer ver você. Eu ouvia muito dizer assim: eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Ou seja, gente rancorosa, que não aprendeu a guardar os mandamentos do Senhor. A pessoa está comendo o veneno da ofensa, da mágoa, e esse veneno está a cada dia acabando com a pessoa. Aí diz mais: para que eu não terminei, versículo 8,
o pessoal não estiver lá no sintonizado comigo, as coisas não funcionam. Para que tenham forças para ir avante e conquistar a terra para onde estou conduzindo vocês. Então, a pessoa que obedece à palavra de Deus, ela vai ter a força para avançar. Ir avante quer dizer isso, avançar e conquistar. Existem muitas pessoas que elas não estão avançando, elas não estão conquistando, elas não estão tendo a força necessária para avançar e chegar ao destino que o Senhor quer que elas cheguem. São pessoas que entram anos, saem anos, e elas ficam estacionadas, pegando poeira. Outras é pior ainda, desviam para a direita, para a esquerda, ou então viram as costas para Jesus e voltam atrás, voltam para o pecado, voltam para a idolatria, para a feitiçaria, para as práticas erradas. Então, se você quer ser uma pessoa que vai ter a força para avançar e conquistar, você tem que colocar no seu coração esse propósito: eu vou obedecer os mandamentos de Deus, todos os mandamentos. Deus, me dê essa capacidade, me dê essa sabedoria, esse temor, e você vai ver o quanto você vai ganhar. Já vai começar ganhando, porque diz no versículo 8, que você vai ter a força. Volta no versículo 8, por favor. Você vai ter a força para avançar. Aí, ó. Para que tenham forças para ir avante. Deus não quer você parado, estacionado. Tem gente que não flui. Tem gente que, desculpa dizer, dá até desgosto de ver. O pastor pode ficar 10 anos na igreja. Você olha para a pessoa, você não vê brilho nenhum, você não vê evolução nenhuma. Mas você fica pensando: o que essa pessoa está fazendo na igreja? A pessoa não muda, não acorda, não desperta, não se converte, não aceita Jesus, não se envolve com Deus. Parece que aquela pessoa começou agora na igreja, chegou hoje. Que é uma pessoa que chega agora, ela fica meio perdida, né? Não ora, não canta, porque ela não sabe, está chegando agora. Agora tem que estar tempos e tempos na igreja. Já aceitou Jesus, já se batizou nas águas. Ela avança. Talvez já era para estar fazendo até a obra. Talvez Deus tenha um chamado para a pessoa especial. Deus quer usá-la. E a pessoa não desenvolve. Está travada. Já andou? Já teve carro velho que só pega no tranco? Mas aí depois te deixa no meio do caminho? Está parecendo um carro velho. Só vai empurrando, e mesmo empurrando, chega a hora que empaca, para e deixa no meio do caminho, quebra, não sai do lugar, tem que chamar alguém. Chega uma hora que a pessoa tem que desfazer dele, né? Ah, não dá não, só me deixa na mão. Quer dizer, nós temos que se desfazer dessas coisas, pedir para Deus mostrar o que está travando, o que está impedindo de avançar. Aí diz o versículo 9: e para que tenham vida longa e abençoada na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais e aos seus descendentes, uma terra em que há leite e mel em abundância. Deus quer que você tenha uma vida longa, mas não apenas que você tenha uma vida longa e abençoada. Diga, vida longa e abençoada. Porque tem pessoas que elas não têm vida longa, os dias delas se abreviam, elas não cumprem o número dos dias que Deus prometeu, 80 anos, é isso, 70, 80, e o Senhor diz que quem passa disso é câncer e infarto. Alguns passam, mas o que Deus prometeu é 80 anos. Alguns chegam a 100, 120, já ouvi falar mais do que isso, mas tem gente que nem mais chega. Eu mesmo tive um irmão que perdeu a vida com 19 anos, de uma maneira muito trágica. Foi aí que minha mãe, já falei muitas vezes aqui, despertou para buscar Jesus, porque eu também estava no caminho da destruição. E ela então começou a buscar Deus toda quarta-feira, indo,
E aí Deus, depois de anos de luta, me resgatou e me transformou. Então tem pessoas que elas não têm essa vida longa. Eu não vou julgar, porque não cabe a mim julgar o porquê, mas se for ver com os olhos da palavra, é porque a pessoa não honra pai e mãe. Porque a condição para os dias da pessoa ser abreviado, uma delas que eu conheço, não estou generalizando e dizendo que todos os casos que a pessoa partiu antes do tempo seja isso, mas se você ler em Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, fala sobre isso. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na terra que o Senhor te deu, para que vivas muito tempo. Então dá para entender que se a pessoa não obedecer, não honrar, os dias dela são abreviados. Então Deus quer que você tenha uma vida longa e abençoada. Outra coisa, além de pessoas que não conseguem ter uma vida longa, é a pessoa que até tem uma vida longa, mas não é abençoada. É uma vida longa cheia de dores, é uma vida longa cheia de problemas, cheia de maldições, de perturbações, em que a pessoa nem queria mais viver. Para ela, era melhor até Deus tirá-la, porque não tem bênção, é só maldição. Então, está dizendo claramente ali, que o Senhor nos dará uma vida longa e o que? Abençoada. Nós vamos viver uma terra que mana leite e mel, que tem leite e mel em abundância. Versículo 10. Versículo 10. Ixi, aí você foi longe demais. Versículo 10. Dá para me ouvir lá? Está dando para me ouvir lá? Versículo 10. Porque a terra de que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta. Mas a terra de que vocês vão tomar posse é terra de montes e vales, onde não falta chuva. Porque não adianta a terra ser boa, a terra ser fértil, a semente também ser boa, se não tem chuva. Quem já plantou? Pegou a roça lá, roçou, preparou a terra, limpou, adubou, semeou, fez tudo, mas tem uma coisa que ninguém pode fazer, é só Deus, que é o que? Mandar o quê? E se Deus não mandar a chuva? Trabalho perdido. Tem a terra, tem a semente, mas se não tem a chuva, não tem nada, não tem colheita, não tem fruto. E se não tem colheita, não tem fruto, aí tem problema. Porque se não tem alimento, a pessoa começa a passar fome, a pessoa não prospera, a pessoa não ganha, aí todo o esforço dela foi em vão. E não há coisa mais decepcionante na vida de um ser humano do que ela trabalhar debaixo de um sol escaldante o dia inteiro, trabalhar o mês inteiro, chega no dia de receber, ela não recebe R$1 furado. Já pensou? Ah, pastor, misericórdia, que tragédia. Tem gente vivendo essa tragédia, não está vendo o trabalho, o esforço dar resultados, porque está faltando o que? A chuva. A chuva é a bênção, é o selo da vitória. Deus é o manda-chuva, não é o São Pedro. Eu lembro quando era criança, começava a chover, ô São Pedro, segura aí, para de mandar chuva. São Pedro não manda chuva nenhuma, quem manda chuva é Deus, pessoal, amém? Quando se tem uma pessoa poderosa, ó, manda chuva aí, ele manda chuva é o meu Deus, ele que é o Todo-Poderoso. Versículo 12. É uma terra da qual o Senhor, olha que coisa bonita isso, o seu Deus toma conta pessoalmente.
Já pensou Deus tomar conta de você, pessoalmente? Ninguém vai tomar conta de você, quem vai tomar conta de você sou eu. Quem vai tomar conta da sua casa, da sua família, dos seus filhos sou eu. Pode deixar que eu vou cuidar, e Ele cuida, porque a palavra diz isso, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida muito bem de nós. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, olha só, desde o começo até o fim do ano. Já imaginou? Desde o dia 1º de janeiro de 2025, ou de qualquer ano que vivamos na terra, até o dia 31 de dezembro, os olhos do Senhor estarão sobre nós. O que é isso? É como um vigia, que é contratado para ficar aguardando, cuidando da empresa. Aqui eu vi muito que nas escolas tem vigia. Em São Paulo, quando era mais novo, eu via em algumas escolas, eu também via isso. Hoje em dia eu não sei mais se tem, eu acho que não. Tem uma escola que não tem não, muitas não tem, pelo menos em São Bernardo, onde eu morava, não lembro. Mas aqui em Nova Lima eu vi, eu achei interessante. Olha só, domingo mesmo fui na casa do irmão que ele me convidou para ir lá participar do aniversário dele, fazer uma oração. Aí eu vi na rua dele tem uma escola, tinha lá um vigia. Esses dias eu fui não sei na onde também, eu vi lá no final de semana um vigia na escola. Quer dizer, o ladrão vai pensar 1000 vezes antes de entrar ali, porque tem o quê? Tem um vigia. E se não tem um vigia? Ih, aqui é fácil de entrar, vamos levar tudo embora. Não tem vigia. Então nosso Deus é esse que vai nos vigiar, mas está sempre com os olhos sobre nós, e o inimigo não vai nem pensar em se engraçar conosco, nem com a nossa família. Aí diz mais, versículo 13: se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos que eu estou transmitindo hoje, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês, no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam colher os seus cereais, o seu trigo, e produzam muito vinho e azeite. Isso daqui representa o quê? Produtividade, crescimento, prosperidade. Isso deixa a pessoa feliz, quando ela trabalha, se esforça e vê o resultado do trabalho dela. Ela vê que ela está crescendo, que ela está avançando, que ela está possuindo, que os sonhos dela estão se tornando realidade. Ela trabalha até com mais entusiasmo, sim ou não? Ela se dedica até mais. Não, estou vendo que o meu esforço está trazendo recompensa. Olha quanta coisa estou conquistando. Eu não tinha casa, consegui comprar minha casa. Eu não tinha carro, consegui comprar o meu carro. Eu não podia comer fora, hoje eu posso. Eu não podia fazer uma viagem, hoje eu posso. Eu não podia comprar uma boa roupa, hoje eu posso. Eu não podia ajudar a obra de Deus, que é o primeiro que vem de tudo, né? Hoje eu posso, eu sou um coluna na casa de Deus. Eu sou um patrocinador, eu sou um dizimista, um ofertante. E é o que Deus quer fazer na sua vida, amém? Prosperar você, porque Deus ama a prosperidade dos servos dele, mas Ele não quer prosperar só você, Ele quer prosperar a sua casa também. Ele quer que você prospere e tenha saúde, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E o que adianta também você prosperar, construir tudo e depois ficar numa cama, sem poder desfrutar de tanta coisa que você conquistou? Isso não é bênção. A bênção de Deus é completa, amém? Que adianta você prosperar e perder o casamento, perder os filhos, perder a família? Isso não é bênção. A bênção de Deus é completa. Que adianta você prosperar e não ter mais tempo de vir à igreja, de cultuar a Deus, de adorar a Deus como tinha antes? Isso não é bênção. A bênção de Deus é completa. Aí diz o versículo 15: e haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com quê? Com fartura. Eu lembro quando era criança, que às vezes minha mãe, ela pedia para o vizinho, era uma vida um pouco difícil, e ela pedia:
Me empresta um pouco de feijão? Me empresta um pouco de arroz? Quem já teve que pedir um pouco de comida emprestada? Aí, a gente tem vergonha de levantar a mão, né? Mas graças a Deus, que Deus abençoou a vida dela, hoje ela tem para emprestar, hoje ela tem para dar. Então Deus está dizendo aí que nós não vamos passar fome. É como o salmista Davi disse: nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É triste ver uma pessoa mendigando, não é? É muito triste. Eu já vi gente revirando lixo, comendo comida de lixo, de estômago revirar. Jesus, misericórdia. Como é que pode, num país tão próspero como o nosso, um país que é um dos principais países que abastecem mundialmente os outros de alimento, ter tanta gente passando fome? Ou você acha que não tem gente passando fome no Brasil? Tem. E não é pouca não, é muita gente. Que quando fala de fome, o pessoal só pensa na África, outros países pobres aí. Não, no Brasil tem gente passando fome. É triste dizer, mas é verdade. E às vezes coloca a culpa, sabe em quem? Em Deus. Não sei se você já ouviu falar da história do barbeiro incrédulo, o barbeiro que não acreditava em Deus. O cliente foi cortar o cabelo e ele começou a falar para o cliente: eu não creio que Deus existe. O cliente perguntou: mas por quê? Se Deus existisse, não haveria tanta coisa ruim no mundo, tanta destruição, tanto sofrimento, tanta gente passando fome, necessidade, tanta criança sofrendo, abandono. E foi falando. Aí terminou de cortar o cabelo, o barbeiro acompanhou ele até a saída, e aí na rua vinha passando um mendigo, todo maltrapilho, cabelo gigante, barba gigante. Aí o cliente falou assim: eu não creio que existe barbeiro. Mas como assim? Eu sou barbeiro, acabei de cortar o seu cabelo. Não existe barbeiro, porque se existisse barbeiro, esse cidadão não estaria desse jeito. Olha o tamanho do cabelo dele, olha o tamanho da barba dele. Não existe barbeiro. Eu acho que existe. Mas por que ele está assim então? Porque ele não veio me procurar. Se ele viesse me procurar, eu cortaria o cabelo dele e faria a barba dele, não estaria desse jeito. O cliente falou: pois é, as pessoas estão assim sofrendo porque não procuram a Deus, porque não busca a Deus, porque se buscasse a Deus não estaria desse jeito. E é verdade. A palavra diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Está faltando é porque não está buscando. Pastor, estou buscando sim. Então não está buscando certo, porque existe a maneira de buscar, não é buscar só. A palavra diz em Jeremias 29: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não adianta só buscar, tem que buscar de todo o coração. Amém, pessoal? Aí você encontra, e com Deus você encontra tudo que você precisa para ser feliz. Então Deus quer te dar essas bênçãos. Você terá comida com fartura, você vai poder ajudar as pessoas necessitadas. Até os seus animais serão abençoados. O que é triste ver também, eu falei da pessoa revirando lixo, mas ninguém deveria ficar revirando lixo, nem cachorro. Esses dias eu vi um cachorrinho lá, todo magérrimo, revirando lixo. Falei: Jesus, misericórdia, que dó, que coisa triste. Quando Deus abençoa a pessoa, até os animaizinhos dela é abençoado também. Amém? Tem saúde. Às vezes uma praga que havia atingido lá, Deus faz cessar a praga. O livro Como Tomar Posse da Bênção, eu tenho falado muito esses dias. Tem muita gente que não leu ainda. Você não sabe o que você está perdendo. Se você não leu esse livro ainda, você não tem a visão do missionário R.R. Soares. Você não tem a visão da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para você entender a visão que Deus deu ao missionário R.R. Soares, você precisa urgentemente adquirir um livro Como Tomar Posse da Bênção e ler, e pedir para Deus fazer você entender. O missionário explica de um fazendeiro lá, que não aguentava mais enterrar porcos e galinhas, uma praga que havia atingido lá o rebanho dele, os animais dele, e que levou o veterinário e deu medicamento e não resolvia. Aí ele aprendeu a determinação. Chegou um dia, estendeu a mão e determinou: aqui, a partir de hoje, não morrerá nem porcos nem galinhas. Deus fez cessar a praga, não morreu mais, acabou.
Deus abençoou. Então Deus, ele vai fazer o que está dizendo aí: haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com fartura. Versículo 16: tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado, e vocês caiam no erro de servir e adorar outros deuses. Tem gente que vai adorar outros deuses, e tem tantas religiões aí fora aí que não é brincadeira. No tempo do povo de Israel, existia um Deus chamado Baal. Segundo a crença de muitas pessoas, é que esse Deus, ele dava fertilidade, prosperidade, outras bênçãos mais, boas colheitas, para aqueles que cultuassem a ele, que adorassem a ele, que oferecessem sacrifícios a ele. E os sacrifícios chegavam a ser sacrifícios terríveis, sacrifícios humanos. Tinha pessoas que pegavam seus filhos, criança, bebezinho. Esse Baal, fizeram uma estátua dele bem gigante, e aqui no ventre desse Deus, abrindo como se fosse uma porta, uma abertura, uma boca. Dentro era fogo incandescente, fogo bem forte mesmo, labaredas de fogo. E pegavam as crianças e jogavam as crianças vivas no ventre desse Deus. E as crianças, lógico, gritavam, né? Só que não dava para ouvir o grito das crianças, sabe por quê? Eles abafavam o grito das crianças com os batuques, para ninguém ouvir. Olha que coisa lá. Mas existem religiões hoje ainda, pessoal, que faz sacrifícios humanos. Eu fiquei sabendo de um cidadão que era do satanismo, que infelizmente satanismo é religião. Sabia, né? Tem gente que adora o Satanás, né? Ou não? Tem gente que ama o diabo, que adora o diabo. E você acha que o diabo não quer ser adorado? Quer. Lembra o que ele propôs para Jesus, para receber a adoração de Jesus? Está lá em Mateus 4. Mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É triste dizer, mas tem muito ser humano que se prostra diante do diabo para adorá-lo, em troca de fama, em troca de riqueza, e depois vai perder tudo e ainda vai para o inferno com o diabo. Essa é a verdade. Porque o diabo não tem nada de bom para dar para ninguém. Quem tem coisa boa para dar para mim, para você, é Deus. E eu ouvi um cidadão que já foi dessa parte aí do satanismo dizer que para ser o sacerdote maior lá, tem que fazer sacrifício humano, oferecer o próprio filho. Eu acho que foi até essa pessoa que disse que não teve coragem de sair de lá por causa disso. Não, chegou nessa parte, eu não tive coragem de seguir adiante. Olha que coisa terrível. E tem outras religiões aí que tem essas coisas também. Misericórdia. Então Deus está falando: tenha cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado. Tem gente que em troca de poder deixa o coração ser enganado, e vocês caiam no erro de servir e adorar a outros deuses. Aí vai dizer mais, versículo 17: cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor. Deus fica irado, que não pode servir a outro Deus, é só Ele que tem que servir. E Ele fechará os céus, para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Se você não tem chuva e nem colheita, o que você vai ter na sua vida? Problemas, maldição, miséria, fome. E não é o que nós estamos vendo acontecer em muitos lugares? Por quê? As pessoas estão deixando de obedecer a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, ao único e verdadeiro Criador, para adorar outros deuses. Faz até da cadeira Deus, faz do microfone Deus, de tudo. As pessoas querem fazer Deus da árvore, do sol. Só o Senhor é Deus. Os próprios profetas de Baal caíram com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até eles tiveram que reconhecer que não existe outro. Os próprios profetas desse Deus falso chamado Baal tiveram que se render diante do Deus verdadeiro, e cheios de medo, dizer que só o Senhor é Deus, que não existe outro. Então a pessoa que faz essas coisas que não agradam a Deus, o céu se fecha para ela, não tem chuva, está aí, ó.
e Ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Aí está perdido. Assim vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. 18. Portanto, gravem estas minhas palavras onde? No coração e na alma de vocês. A palavra de Deus é séria, pessoal. É para guardar, é para obedecer, é para praticar, é para levar com você para onde você for. Não é para esquecer não, porque a palavra, ela é o nosso guia, ela é a nossa segurança, a nossa proteção. É Deus conosco, é Jesus conosco. Amarrem estas instruções nas suas mãos como constante lembrete. Quer dizer, não esqueça da palavra. Quem esquece da palavra esquece de Deus. Quem esquece da palavra esquece de Jesus. Isso é tão importante que Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 26, disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar das palavras que Jesus nos disse. Quem se esquece da palavra se perde. Aí vai fazer igual as mulheres fizeram, vai buscar Jesus onde Jesus não está. Jesus deu, o anjo deu uma bronca lá nas mulheres que foram buscar Jesus do túmulo. Ele não está aqui, ressuscitou. Por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Lembrai-vos das palavras que ele vos disse estando com vós. Elas se esqueceram. A mesma coisa os dois discípulos do caminho de Emaús. Jesus deu uma bronca neles, chamando eles de nécios e tardos de coração, para compreender o que os profetas haviam dito. Aí Jesus teve a paciência de falar novamente com eles tudo aquilo que eles já haviam ouvido e esquecido. Não guardou, não amarrou aquelas instruções, não gravou, não amarrou as instruções, como está dizendo aí. Amarrem estas instruções nas suas mãos como constante lembrete. Tem tradução que diz bracelete, que é para você ficar ali, ó, olhando constantemente, que a sua mão você tem que sempre estar, de alguma maneira, mexendo com ela, né? Então você vai ver. E fixem-nas nas suas testas, entre os seus olhos. Sempre olhe para a palavra, medite na palavra, tenha a palavra nos seus sentimentos, no seu coração. Ensinem essas leis aos seus filhos. Tem pais que não ensinam. Ensinam um monte de coisa, mas não ensinam o principal, que é a palavra. Aí se você não ensina os seus filhos, lá fora vão ensinar eles. O traficante vai ensinar, o bandido vai ensinar, a prostituta vai ensinar, vão ensinar as ideologias malignas que tem aí. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? Se você não ensina, já ouviu dizer? Quem vai ensinar? O mundo ensina. E eu já vi pai dizer isso. Ele não quer aprender, o mundo vai ensinar ele. Misericórdia, eu quero que meus filhos aprendam com Jesus, não é com o mundo não. Jesus disse: aprendei de mim. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa. Esses momentos que as pessoas se sentam para fazer uma refeição, está ficando escasso em muitas famílias. Tem lares que nem mesa mais, onde a pessoa se senta para tomar um café da manhã, almoçar e jantar, existe mais. E quando chega esse momento da refeição, onde todos se reuniam à mesa, era sagrado. Eu lembro quando era criança, minha mãe chamava, na hora tinha que ir. Vem almoçar. Nada agora. Se não almoçar agora, não almoça mais. Era assim ou não era? Com você era assim também? Quem era assim? Tinha que almoçar, era sagrado. Hoje, uma no quarto, outra na sala, outra não sei na onde. Não tem mais esse momento que vocês conversam ali. Mas Deus falou que tem que ter esses momentos, e nas conversas que surgem ali de vários assuntos, tem que ter a palavra. Amém? A pessoa conversa de tudo. Conversa de futebol, como está o Cruzeiro, como está o Galo, como está o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, não sei mais lá o que, mas não conversa do que tem que conversar. Conversa de política, de Lula, de Bolsonaro, quem vai ser preso, quem não vai, mas não conversa do que tem que conversar,
que é a palavra de Deus. Deus está falando, tem que falar. O obreira falou comigo hoje, falou: pastor, o senhor pregou essa palavra de manhã, eu lembrei do meu pai, veio na minha memória. O pai dela já está na glória já, mas eu fiz ela voltar lá no passado, e ela lembrou do momento que o pai dela sentou com ela, com os outros filhos, e começou a lhe ensinar a palavra. Olha que bonito. Primeiro foi a mãe dela, aí depois foi o pai que estava na jogatina, nos vícios, perdido, e a mãe foi por causa dele, aí conseguiu ganhá-lo para Jesus. Depois foi os filhos. Aí ela falou assim: pastor, só falta um irmão só. E é o que tem que acontecer com a sua família, porque a promessa diz respeito a você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diga: é eu e a minha casa. A salvação diz respeito a mim, aos meus e a todos da minha casa. E você não tem que abrir mão, você tem que lutar até conseguir. Aí diz mais: quando estiverem andando no caminho, vai passear, fala da palavra. Quando se deitarem e quando se levantarem, quer dizer, que a palavra esteja presente em todos os momentos da sua vida. Mostre que você se importa com a palavra, porque tem gente que parece que não se importa, só lembra da palavra quando vem na igreja. É triste dizer, mas tem gente que é assim. Quando vai fazer algum negócio, deixa a palavra de lado. Não, você tem que colocar a palavra em tudo que você vai fazer. Amém? Vai comprar, vai vender, vai passear, tudo que você fizer, coloque a palavra à frente, coloque Deus à frente. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, que a palavra esteja em todos os lugares da sua vida. 21. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e isso durará enquanto houver céus acima da terra. Pode continuar. Se vocês obedecerem com cuidado a todos os mandamentos que eu estou dando a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e não se afastando dele, então o Senhor expulsará todas estas nações de diante de vocês. O que é isso daqui? Deus vai expulsar. E aquelas pessoas que o diabo está usando para provocar ira em você, para perseguir você, para fazer mal a você. E às vezes tem. É um vizinho, é uma vizinha, é um colega de trabalho. Parece que o demônio entra naquela pessoa para tirar a sua paz, para provocar ira em você, para aborrecer você. Uma irmã mandou esses dias a mensagem pedindo oração: pastor, ore por mim, porque meu marido brigou aqui com o vizinho e quase saiu uma tragédia. E não é a primeira vez não, pastor. Quer dizer, tem que orar. Meu Deus, ou você vai mudar o coração desse vizinho, ou então ele vai mudar daqui, ou então o Senhor vai preparar um lugar melhor para mim e eu vou mudar, porque esse inferno não pode continuar não, essa confusão. Deus vai expulsar, porque tem muita gente perversa nesse mundo. Eu subindo um monte hoje, aí tem um irmão que, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, eu encontrei ele no monte. Ele falou assim: o senhor é pastor? Estava com alguns obreiros. Eu falei: sou. Falei que Deus me deu um ministério de orar pelos pastores. A vida de pastor não é fácil, eles carregam muito fardo, e Deus me deu esse ministério de orar pelos pastores. Aí eu peguei amizade com esse irmão. Aí hoje, subindo o monte, 5 e pouca da manhã, 5:30 mais ou menos, ele estava descendo, ele contou para mim: ó, pastor, eu comprei um Jeep para minha filha, esses carros Jeep, né? Acho que é Jeep Compass, é um carro bom. Quando eu fui ver, ralaram lá o carro. Aí eu fui olhar, mano, a vizinhança, que ele mora em prédio, né? Tem condomínio, as garagens não tem aquela proteção, tem um garagem de casa. Aí viu que o retrovisor do vizinho estava quebrado, do carro dele. Aí chamou: fulano de tal, tá aí? A esposa dele que atendeu: tá, mas está tomando banho. Não é porque ralaram o meu carro. Eu vim perguntar, né, se foi ele, se ele sabe de alguma coisa. Aí o cidadão terminou lá de tomar o banho dele, falou: não, foi eu sim. Cara de pau, né, pessoal? Porque no mínimo que ele devia ter feito era chamar. Ele ralou o carro dos outros, ninguém viu. Seja honesto, chama, é assim que funciona. Ah, não viu? Vou sair fora. Não faz isso. Isso não é caráter de uma pessoa de Deus.
esconder as coisas. Aí chamou. E aí, como é que vai ficar? O cidadão, assim como vai ficar? Você fica com o seu prejuízo e eu com o meu. Absurdo, né? Falou, pastor, subiu a ira. Eu só não imagino o tanto de coisa que passou na minha cabeça. Eu pensei em riscar o carro dele todo, eu pensei em tacar uma pedra em cima e amassar tudo. Eu pensei em pegar ele e dar umas bordoadas nele. Eu pensei em tanta coisa, eu fiquei tão irado. Aí ele falou que, graças a Deus, se conteve, orou a Deus e Deus tirou a ira do coração. Você vê, tem gente que é endemoniado, que é encapetado. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Se a pessoa encontra uma pessoa que não tem muito juízo na cabeça, ela sai no prejuízo. Sim ou não? Numa dessa, ela dá ruim para ela. Então Deus está falando, vai expulsar esse tipo de gente. Se Deus não expulsar, Deus muda o coração delas. Porque tem gente que é invejosa. Uma vez eu trabalhei no macro atacadista, e tinha um rapaz que tinha uma inveja tremenda de mim, porque o meu encarregado me colocou para auxiliar ele, para me treinar, e tinha muito trabalho que eu não fazia igual aos outros, pesado. E esse rapaz, ele já veio de outro mercado com esse encarregado meu, era conhecido dele. Então no pensamento dele, ele pensou o quê? Ele vai colocar eu, se for para colocar num cargo de confiança. E não foi ele, foi eu. Pronto. Era o único que não me obedecia no setor. Infernizava a minha vida. Eu lembro de uma vez assistindo o show da fé, o missionário pregou: olha, se tem alguém no seu trabalho que está te perseguindo, comece a orar pela pessoa, abençoe a vida dela, ore por ela, peça para Deus mudar o coração dela. Se Deus não mudar o coração dela, Deus abre uma porta melhor para ela ou para você, mas do jeito que está não vai ficar. E eu peguei essa palavra, comecei a orar nesse sentido, e Deus mudou o coração dele, não, arrumou um serviço melhor para ele. E graças a Deus tudo ficou em paz. Quer dizer, Deus fez isso daí, expulsou. Sai daí, tchau. Você não vai ficar mais aqui atazanando o meu filho, não. E vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Deus vai te dar bênçãos maiores, conquistas maiores, vitórias maiores. Versículo 24. Todo lugar em que pisarem será de vocês, suas fronteiras se estenderão desde o deserto no sul até o Líbano, e desde o rio Eufrates no leste até o mar ocidental. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês, como lhes prometeu. Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição. Aí você vai entender como que você escolhe a bênção e como você escolhe a maldição. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas, e os resultados que você está tendo diz para você se a sua escolha está sendo bênção ou maldição. Aí diz o 27: bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Ah, pastor, eu quero é bênção. Então pronto, você tem que obedecer. Deuteronômio 28 resume isso. Tem lá 14 versículos que fala de bênçãos. Para te colocar lá não, pode deixar mesmo. 14 versículos que fala de bênçãos para quem obedece, e 44 versículos que fala de maldições para quem desobedece. Se eu fosse você, depois eu lia, para você ver se não tem alguma maldição ali escrita que não está na sua vida. Falando sério mesmo, para você se emendar e pedir: Jesus, misericórdia de mim, me ajude a obedecer. Maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se desviarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. Então a escolha é nossa. Não adianta depois culpar Deus. Ah, que Deus não cuidou, Deus não guardou, Deus não fez. Não, Deus não. Eu sou responsável. Se eu estou sendo abençoado, então é porque eu estou sendo responsável
e tenho escolhido a bênção. Agora, se eu não estou sendo abençoado, minha família não está sendo abençoada, eu estou debaixo de maldição, minha família e filhos também, é porque eu estou sendo irresponsável e estou escolhendo a maldição. Essa é a verdade. Mas que Deus nos dê sabedoria para fazer as boas escolhas em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, Ele é poderoso. Coloque-se de pé. A oração que eu vou fazer é bem rápida, objetiva, porque hoje eu fiquei um pouco mais tempo aqui pregando a palavra. Coloca a mão em cima dos nomes que você colocou no colete. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos ajude a obedecer os teus mandamentos. Nós vimos, Pai, quanto é proveitoso, ó meu Deus, produtivo, e quantos benefícios traz obedecer a tua palavra, ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, ajuda a nossa casa, a nossa família a te obedecer. Pai, não queremos problemas na vida, escassez, miséria, fome, vergonha, confusão. Nós queremos sim a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, a fartura, meu Deus, a abundância, a fertilidade, meu Deus, o teu cuidado sobre nós. Pai, estenda a tua mão para essa pessoa e para a casa dela, e que todo mal seja quebrado, toda maldição seja desfeita. Dê, Pai, para essa pessoa e para a família dela um coração disposto a obedecer. Diga assim: meu Deus, eu te peço, dá-me um coração disposto a te obedecer. Dá, Senhor, à minha casa, à minha família, um coração disposto a te obedecer. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, glória a Deus, em nome de Jesus. Deixa eu só encerrar aqui com o pessoal de casa. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. E como você vai ser rápido aqui também, eu não vou demorar.